Vamos falar agora sobre saúde, cisto no rim, desvendando as causas, indicações e a importância do especialista. O médico referência do Centro de Cirurgia Robótica do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. José Roberto Colombo Júnior, fala sobre o assunto. Bom, hoje estamos recebendo aqui no Jornal da TV Noroeste João Pinheiro, o Dr. José Roberto Colombo Júnior. Ele é coordenador executivo da pós-graduação de cirurgia robótica em urologia e médico referência do Epicentro de Cirurgia Robótica em Urologia do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. José Roberto Colombo Júnior, seja bem-vindo aqui ao Jornal da TV Noroeste. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar participando com vocês aqui. Bem, doutor, vamos falar de um órgão fundamental, um órgão vital, que é os rins. Qual é a função dos rins? Os rins são órgãos duplos, ou seja, temos dois deles, um do lado esquerdo e um do lado direito, e basicamente a função dos rins é filtrar o sangue e tirar todas as impurezas que nós temos no sangue e acabar eliminando-as pela urina. Então, toda vez que a gente faz xixi, a gente está a mais que a gente ingeriu, mas com uma série de impurezas que a gente tem no nosso corpo que é decorrente do nosso metabolismo normal. Agora, qual é a quantidade correta de líquido que cada pessoa pode ingerir por dia? Olha, isso obviamente depende do peso, tamanho da pessoa, mas o que a meta que a gente tenta chegar é urinar 2 litros por dia. Para a gente precisa tomar pelo menos 2 litros de líquido. Aí pode ser água, suco, Gatorade, água de coco. Obviamente que quanto menos produtos industrializados a gente conseguir ingerir, refrigerantes que são adoçados, sucos que não são naturais, melhor. Mas de maneira geral, a gente precisa tomar pelo menos 2 litros de líquido por dia para ter uma função renal adequada. Agora, qual é a causa do cisto no rim? Os cistos renais são acúmulo de líquido que fica dentro do rim. A gente não sabe exatamente a causa que leva à formação desses cistos, tá bom? Mas o que a gente sabe é que a partir dos 50 anos, mais da metade da população apresenta cistos renais. Esses cistos, na grande maioria das vezes, são totalmente benignos e fazem parte do envelhecimento do nosso corpo, tá bom? Alguns desses cistos têm a formação de septos, que são traves, chamamos de cistos complexos. Esses são os cistos que a gente precisa fazer o segmento, ou seja, esses cistos, dependendo da complexidade dele, pode ter uma chance dentro deles. Eles são a exceção, não são a regra. A regra, esses cistos são cistos benignos, mas toda vez que a gente tem o diagnóstico de um cisto complexo, a gente precisa fazer o segmento semestral desses cistos, seja com tomografia ou ressonância. Para os cistos simples, aqueles que não têm septos, um ultrassom uma vez por ano é mais do que suficiente. Agora, a orientação é procurar um especialista, um médico, né, para fazer esse... Exato. A maioria do diagnóstico desses cistos são cistos incidentais, que a gente chama. O que é isso? São cistos que são descobertos por acaso. O paciente vai fazer um exame por qualquer outra razão, seja um desconforto abdominal, qualquer outra razão, um check-up, e acaba descobrindo por acaso esses cistos, tá bom? Uma vez que o diagnóstico seja cisto simples, ou seja, aqueles que só têm líquido dentro, fazer o segmento uma vez por ano, de acordo com as recomendações do urologista. Se esses cistos tiver septos, que a gente chama de cistos complexos, aí o ultrassom não é mais o suficiente. A gente precisa complementar o exame, seja com uma tomografia computadorizada, uma ressonância nuclear magnética, de acordo com o tamanho do cisto, de acordo com as condições do paciente, função renal e tudo isso, entendeu? Mas o importante é que tem tratamento, né? Tem tratamento nesses casos. Tem tratamento. Nesses casos de cistos complexos, existe uma classificação. Um radiologista americano que classificou esses cistos, que se chamava Bosniak. Então, para os cistos complexos Bosniak 1 e categoria Bosniak 2, não se faz nada, só se acompanha.
Os cistos de classificação Bosniak 3 e 4, como existe uma chance de ter tumor dentro desse cisto, normalmente o tratamento é cirúrgico. A cirurgia se chama assim, nefrectomia parcial. Por que parcial? Porque a gente não tira mais o rim inteiro, como se faz. Hoje, se a gente remove-se somente o cisto, somente a área suspeita para ter o tumor, preservando o rim, e esses pacientes que têm a preservação do rim têm uma menor chance de evoluir com insuficiência renal crônica ao longo da vida. Por isso que hoje a cirurgia mais atualizada para tratamento desse cisto é sempre que for tecnicamente factível, tirar só o cisto e não o rim inteiro. Aqui no Brasil nós acabamos de passar pela 4ª onda de calor e muita gente rotina ingerir pouco líquido. E esse período de altas temperaturas é mais importante ainda ingerir líquido dentro do correto, né? Mínimo 2 litros de água, né? De líquido por dia, né? Exato, exato. É muito importante nas regiões mais quentes, ou seja, região norte, região nordeste do Brasil, essa ingestão de líquidos ser maior ainda, principalmente no verão. Nós sabemos que outros problemas relacionados a desidratação relativa, ou seja, uma ingesta insuficiente de líquido, como cálculo renal, ela é muito mais prevalente nas regiões onde é mais quente no Brasil. Então, quanto mais quente a região e no verão, essa ingesta de líquido tem que ser aumentada. Agora, o melhor de tudo que a gente vê com relação à medicina é o avanço, né, o avanço da medicina em todos os segmentos. Em especial nesse caso, o senhor acabou de falar, não é necessário retirar todo o rim, parte do rim, quer dizer, o avanço, né? Ou seja, daqui 10, 20, 50 anos, a medicina sempre vai avançando e resolvendo, né, essas questões na área da saúde, né, doutor? Exato. Hoje, o que a gente busca em qualquer tratamento cirúrgico é fazer a cirurgia menos agressiva, menos mórbida para o paciente, ou seja, a cirurgia que ele tem uma recuperação mais rápida, e uma cirurgia, no caso, nesse de tumor de rim, onde a gente consiga tratar só as lesões tumorais, preservando o órgão. Então, o paciente tem uma série de benefícios através dessas cirurgias minimamente invasivas, tais como a cirurgia robótica. É uma recuperação mais rápida, um sangramento menor, um sofrimento menor do rim com um tempo de isquemia menor, e a preservação do órgão, que é o mais importante nesse contexto. Então, se a gente fosse operar qualquer tumor de rim, independente do tamanho, há 15, 20 anos atrás, o rim inteiro ia ser descartado. Hoje a gente consegue tirar só o tumor e preservar o restante do órgão. Isso. Doutor, para encerrar, qual a orientação, de um modo geral, a toda a população, nesse sentido, dos rins, para manter uma hidratação adequada, então, como a gente já falou, pelo menos 2 litros de líquido por dia, fazer um check-up anual, e esse check-up vai envolver exame de urina, exame de sangue e um exame de imagem. A gente sempre começa com ultrassom, que é um exame de menor complexidade, de baixo custo e não exige muito preparo dos pacientes, e qualquer anomalia, qualquer alteração que seja detectada nesses exames, procurar um especialista para que ele possa conduzir o caso da maneira mais adequada, para que esse paciente fique o mais saudável possível. Tá aí, doutor José Roberto Colombo Júnior participou conosco aqui do Jornal da TV Noroeste. Nós estamos aqui na região noroeste de Minas Gerais, a pouco mais de 300 quilômetros, 300 quilômetros de Brasília e menos de 400 quilômetros de Belo Horizonte. Estamos entre duas capitais. O senhor está falando de São Paulo, né? Eu tô, mas eu moro em São Paulo. Tá. Muito obrigado e até o próximo encontro, doutor José Roberto Colombo Júnior, médico. Até um prazer, boas festas para todos e não esqueça de se manter sempre bem hidratados. Um abraço. Obrigado.